A explicação da palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Esse capítulo começa com a genealogia de Jesus Cristo. Interessante, irmãos, é que a genealogia de Jesus começa em Mateus por Abraão. Os evangelhos sinóticos, evangelhos que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, somente Mateus e Lucas falam da genealogia de Jesus. E Lucas vai começar com Adão, mas é um outro momento. Mas o fato é que quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, nós vamos ver que tem muitas pessoas imperfeitas para chegar até o nosso Salvador, o Messias. Nós vamos ver que tem muitas pessoas más dentro da genealogia de Jesus. E aqui nós temos a consciência que Deus realiza seus planos perfeitos através de pessoas imperfeitas. Essa é uma explicação para essa genealogia. Também lá em Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra da lei. Então tem coisas que estão encobertas, mas tem coisas que somente a Deus pertencem. E ele começa aqui com Abraão, que gerou a Isaac e a Jacó, e a Judá, seus irmãos. Começa com Judá. Jacó, o patriarca, teve 12 filhos. Mas o seu melhor filho nós sabemos que foi José. A expectativa é que a genealogia de Jesus viesse de José, mas veio de Judá. Sabemos o que Judá fez. Judá, ele tinha 3 filhos, né? Ele casou, teve 3 filhos, e tinha uma nora chamada Tamar, e o primeiro marido de Tamar morreu, era um homem que não era um homem bom, e Deus levou. Depois, tinha a lei do levirato, ele não deixou descendência, e a lei dizia que quando não tinha descendência, ela casaria com o cunhado. E a descendência seria do primeiro marido, no caso, do seu irmão. Mas este homem, ele não queria descendência, né? Isso foi mal diante dos olhos de Deus. Sempre que ele tinha relações com Tamar, ele tinha um coito interrompido para não ter filho. E o fato é que o terceiro filho de Judá era ainda jovem. E Judá pediu a Tamar que ela ficasse viúva, que quando ele chegasse na idade, ele casaria com Tamar. Mas isso não aconteceu. E depois a sua esposa morre, a esposa de Judá, e ele vai para as regiões onde residia Tamar. E lá ela, se sentindo traída, né, pelo próprio sogro, ela se veste prostituta, né, e tem uma relação com Judá. E o pagamento, ele não tinha como pagar, ele mandaria depois um cabrito, e ela pede alguma coisa como segurança. Ele deu seu cajado, o seu anel e a sua capa. E depois que Judá mandou uma pessoa até lá deixar o cabrito, não encontrou mais essa prostituta. Decorrido alguns meses, ele soube da notícia que ela estava grávida. E ele ficou enfurecido. E ele procura, né, Tamar para matá-la, para queimá-la.
E ela diz, olha, o pai da criança que eu estou grávida é o dono desse anel, o dono desse cajado, nessa capa, que era o próprio sogro, que era Judá. Então vamos ver aí que de Judá, com Tamar, que é a sua nora, nasceu Perez e Zera. E daí começa a descendência para chegar até Jesus. Então já vimos aí que nesse caminho da descendência de Jesus, da genealogia de Jesus, tem imperfeições. Depois Judá gerou a Tamar, gerou com Tamar Perez, Zera, e depois vem Herom e Arão. E aí você vai seguindo a Aminadab, Nasson, depois veio a Salmum, e Salmum gerou a Raabe. E a Raabe era quem? Uma prostituta de Jericó. E quando os espias, né, estavam em Jericó, ela protegeu aqueles 2 espias. E essa Raabe, né, gerou a Boaz. E Boaz, nós sabemos que ele casou com Ruth, que gerou Obed, e Obed a Jessé, que é o pai de Davi. Então nós vamos ver que a descendência de Davi é de Raabe, uma prostituta. Então vamos ver que como Deus tem seus planos perfeitos, usando pessoas imperfeitas para chegar ao Messias. Então, quando olhamos aqui essa genealogia, nós ficamos até, às vezes, estarrecidos. Né? Mas depois de Davi, né, nós vimos que ele gerou um filho, que é Salomão de Batseba, que foi aquela mulher com quem ele teve aquela criança, que é a mulher de Urias, que houve um adultério e um crime, né? E de Salomão veio Roboão, Abias, Asa, que era Josafá, que foi um rei bom, Jorão, que foi um rei ruim, Uzias, um rei mau, depois Acaz, que foi um rei que profanou o templo, e veio Ezequias, que foi um rei bom, um rei que serviu a Deus. Mas Ezequias gerou Manassés. De Manassés nós temos o pior rei da história. Não tem ninguém que se igualou a Manassés. Porque Manassés, ele era um rei que tinha uma idolatria muito grande, profanou o templo. Ele chegou até a oferecer seu filho para o rei Moloque. Então nós temos que era uma pessoa muito, um rei, foi o pior rei da história. Depois veio Josias, Jeconias, já no exílio da Babilônia. Depois veio Salatiel, Zorobabel. E aí você vai seguindo algumas gerações, Abiúde, Eliaquim, Azor gerou a Sadoc, Aquim gerou a Eliúde, e Eleazar, a Matã, e chegou a José e Maria. E aí nasce Jesus. Então nós vamos entender, meus irmãos, como que Jesus vem de uma descendência de pessoas imperfeitas. É a graça do nosso Deus. Ele é graça em bondade e misericórdia. E ele traça seus planos perfeitos por pessoas imperfeitas. Essa aqui é a nossa entendimento, que nós, como entender isso aqui. Mas Jesus nasce porque nós sabemos, meus irmãos, que Jesus veio a este mundo cumprir um plano de salvação traçado na eternidade. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos pecadores. Morte espiritual, pecado herdado. E quando nós temos consciência desse pecado, nós precisamos ser regenerados, nascer de novo, para que possamos ter a salvação.
Recebeu o Espírito Santo no nosso espírito humano. Então Jesus nasceu com essa finalidade de vir morrer no nosso lugar, em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação. Essa foi a ideia traçada lá na eternidade da vinda de Jesus. Mas ele diz aqui no versículo 18 que o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmão, desposada naquela época, era noiva prometida. Na sistemática dos judeus, uma pessoa desposada, ela já tinha uma obrigação perante o noivo. E sem ter coabitado, José não teve nenhuma relação com Maria. E de repente ela se acha grávida pelo Espírito Santo. Eu imagino, meus irmãos, numa sociedade patriarcal, machista, como era naquela época, você ter consciência que não teve nenhuma relação com a mulher, e ela dizer que se achou grávida por Deus. Então, eu acho que José foi uma pessoa formidável. Porque naquela época, o adultério a pena era apedrejamento, né? E José era uma pessoa bem mais velha do que essa jovem, talvez entre 16 e 18 anos, e ele amava muito a Maria. Então não foi fácil a situação daquele homem, quando ele deve ter ido dormir com a cabeça muito perturbada. Como que essa mulher está grávida de Deus? A ideia que veio é que ele foi traído, com certeza. Mas, enquanto ponderava nestas coisas, quer dizer, ele estava pensando em tudo aquilo que estava acontecendo. Eis que ele apareceu em sonho um anjo do Senhor. Ou seja, quando ele fazia aquela reflexão, aquele pensamento via a sua mente, veio um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Que tremendo, meus irmãos. O anjo veio em sonho a José. Porque a ideia dele, talvez, possivelmente, era secretamente abandonar aquela mulher. Porque ele tinha medo que ela fosse apedrejada, e ele não queria isso. Ele não queria que ela fosse apedrejada, por hipótese nenhuma. Mas o que fazer naquela situação? E depois disso, ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou seja, Jesus veio, é o Salvador da humanidade. Jesus é o Messias prometido, né? Lá de Gênesis, né? Que ele viria da descendência da mulher, onde a mulher é a família de Deus, é o povo de Deus. E dessa família veio, né, Jesus Cristo, que é o Messias, que é essa genealogia que nós acabamos de descrever. Mas o texto diz que, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, certo? Que vai dizer, profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aqui nesse texto, nós vamos ver a genealogia de Jesus. Pessoas imperfeitas estão dentro da genealogia de Jesus. Jesus nasce nessa condição, gerado pelo Espírito Santo, e Jesus vem trazer a graça salvadora para todos nós. Ele vem trazer a graça como fundamento da nossa salvação. E todos aqueles que vão colocar a fé em Jesus Cristo terão a salvação e a vida eterna. Então, isso é uma coisa muito forte, meus irmãos, porque isso foi traçado
lá na eternidade. Quando a palavra de Deus diz que no princípio não existia tempo, nem matéria e nem espaço. Só existia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo foi feito pelo poder da palavra. Quando, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse? Jesus, ele é o Verbo. É a palavra. A vida estava nele e a vida era a luz e a luz dos homens. Então nós vamos ver, meus irmãos, que depois de tudo isso, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. E aqui nós vamos ver que agora, aquilo que estava na percepção de José, aquilo que estava deixando José perturbado, é tudo clarificado, tudo fica evidenciado. E despertando daquele sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas o interessante aqui, irmãos, é que, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, aqui nós vamos entender que algumas denominações entendem que a mãe de Jesus permaneceu virgem. Isso não tem fundamentação bíblica. Porque esse texto aqui diz que, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Ou seja, depois que ela deu à luz ao filho, a Jesus, aqui em nome de Jesus, ela teve relações com José e teve filhos. Nós vamos ver lá em Mateus 13, 55 e 56, que eles vão dizer, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esses são os irmãos de Jesus. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então, aqui está dizendo que ele teve 4 irmãos. Mas aí muitos interpretam, sem ter fundamentação bíblica, que esses irmãos, que José é do primeiro casamento de José, que José era um viúvo, já com filhos, eles eram meu irmão de Jesus. Mas a Bíblia, em lugar nenhum, é dito que José era viúvo. Ou seja, José era possivelmente mais velho do que eu. Era costume naquela época, os judeus casavam sempre com moços jovens e os homens eram mais velhos. O fato é que quando Jesus vai à cruz e morre, não se fala mais em José. É possível que ele já tivesse morrido. Mas o fato é que isso aqui nos dá a certeza que Maria, ela, depois que ela deu à luz a Jesus, ela conheceu a seu esposo, teve relações com ele, teve filhos e filhas. A Bíblia fala em 4 filhos e 2 filhas. Então não há nenhuma dúvida, esse texto aqui deixa claro que ela não permaneceu virgem, ela simplesmente, a mãe do nosso Salvador, ela teve relações sim com José. Então, esse texto é rico porque nos dá a ideia da genealogia de Jesus, que tinha pessoas imperfeitas na genealogia de Jesus. Então, meus irmãos, isso nos traz a ideia que não há nenhum pecado neste mundo, certo? Que não seja perdoado. O único pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. Serão pessoas imperfeitas, mas que muitos aqui se reconciliaram com Deus, e fizeram parte da genealogia do nosso Salvador. Então, esse é o texto que nós entendemos, explicamos, e que Deus continue nos abençoando, dando sempre o entendimento dessa palavra.